E agora, com a artesã Tatá Castelli, a gente vai aprender aqui com ela, que é artesã e professora de brinquedos educativos bíblicos. E a gente vai aprender um livro de contraste para bebês em feltros. Exatamente. Prazer, seja bem-vinda. Prazer, Carol. Obrigada pela oportunidade, obrigada por nos receber aqui. Gratidão. Tatá, explica que eu nunca tinha visto como é que é esse livro em contraste, como que... Sim. Isso me surpreendeu ser em feltro, achei muito legal. E aí tinha essa informação pra gente aqui também em contraste, né? Como que funciona isso? Exatamente. Por quê, Carol? O bebezinho, quando ele nasce, logo no início, né, logo ali nos primeiros meses, a visão dele ainda não está totalmente formada. E aí, então, o livro de contraste, ele vai ajudar justamente nisso. Por que o contraste? Porque são formas bem definidas e não com muitos detalhes. O segredo desse livro de contraste é justamente isso. Fazer ele no preto e no branco para justamente estimular o nervo óptico da criança. Para a criança começar a desenvolver essa parte visual dela, para ela começar a ver os contornos. Por isso que é o contraste. E por isso que é interessante nessa fase, menos detalhes. Figuras mais chapadas, figuras mais fechadas, nada com muito detalhe. Por quê? Os 3 meses a gente começa a colocar o bebezinho de bruço. E aí ele começa a sustentar o pescocinho. E é nessa hora que nós vamos colocar o livrinho em pé. Ai, que legal. E aí o bebezinho de bruço, ele vendo, ajuda tanto na sustentação da própria cabecinha, que é nessa fase dos 3 meses que ele começa a sustentar a cabecinha, e a mamãe coloca ele de bruço com o livrinho na frente dele e estimula não só a sustentação do tronco, né, da cabeça dele, como também ajuda a ele começar a identificar as formas. Nossa, Tatá, muito interessante. Muito. Os brinquedos educativos, eles são muito legais para as crianças porque eles ajudam a desenvolver as habilidades que as crianças precisam estar desenvolvendo. Exatamente. E assim, eu, pelo menos, eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho bastante criança na minha família. Então, sempre que eu vou numa loja, algum lugar, eu acabo indo para a sessão infantil procurar as coisas também. Não tem como se divertir um pouquinho, né? Então, muito. E a gente sempre vê muita cor para as coisas para as crianças, né? Sim. Mesmo às vezes que seja em tom pastel, mas é sempre muito colorido, muita informação. Exatamente. Mas para essa fase de 3 a 6 meses, que é essa fase que o bebê está começando esse desenvolvimento dessa parte visual, é interessante menos estímulo de cores. Então, por isso o contraste. Aí, a partir dos 6 meses, o que nós indicamos? Já adicionar tons mais contrastantes, como amarelo e vermelho. Porque a visão dele já está um pouco mais desenvolvida, esse nervo já está um pouco mais fortalecido, ele já consegue visualizar melhor. Então, a partir do 6º mês, aí sim, a gente começa a adicionar mais cores. Ah, legal. No caso dos brinquedos educativos. Sim. Que é justamente para fazer esse estímulo para o bebê. Que bom que você trouxe então pra gente hoje esse livro em contraste. As alunas amam, elas gostam bastante desse livro justamente por isso. E também eu trouxe no motivo de Páscoa. Exatamente, muito legal. Exatamente, muito porque bonito. Para nós começarmos a ensinar as crianças, desde bebezinho, o verdadeiro motivo da Páscoa, né? Plantando a sementinha da fé. Exato, Carol. Ótimo, vamos começar então? Vamos lá, e é Fique à muito vontade. facinho, tá? Já tem os moldes lá, eu já trouxe já adiantado para nós agilizarmos aqui, tá? Não tem segredo. O bom é o quê? Que são só 2 cores de feltro. O preto e o branco. Então, é bem prático, bem facinho. Os moldes já estão disponíveis lá. Nós vamos riscar o feltro com a caneta Fantasminha, aquela termoapagável. Recortar os elementos. Nós vamos precisar de 3 páginas no feltro branco e 3 páginas no feltro preto. E os elementos... 3 no feltro preto e 3 no feltro branco, porque nós vamos intercalar as cores. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha cola de silicone líquida, que ele já está cortadinho. Vou passar a cola de silicone para posicionar bem a peça e vou apenas centralizar ela
na página. Centralizei. O próximo passo, como nós estamos falando de criança, eu gosto de costurar. Segurança em primeiro lugar. E aí não tem segredo. Pode estar fazendo à mão, como pode estar fazendo a máquina também. Pode fazer no caseado, pode fazer no ponto atrás, pode fazer a máquina. O que tiver em casa, o recurso que tiver, você consegue fazer. Legal. Depois de colado, quem estiver fazendo a mão, uma dica, não passa cola nas extremidades, nas bordinhas, para não dificultar a cola, porque depois que a cola seca, fica difícil de trabalhar com agulha. Sim. Se tiver na máquina, não tem problema, mas quem estiver fazendo à mão, tomar esse cuidado. Ótimo, ok. Tá? Fez a costura, fixou, aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um sanduíche. Nós vamos colar uma página na outra. Apenas isso. Você vê que ele é bem simples de fazer, é muito prático, muito rápido. Dá para fazer 3 livros desse brincando num dia. Ele é bem rapidinho. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar cola de silicone também aqui no centro dele. Eu não vou passar nas extremidades laterais, porque nós vamos fazer a junção das páginas. Então eu vou passar, demarcar, vou deixar aqui uns 2 centímetros para nós fazermos a emenda. Isso, exatamente. Tá. Aí eu vou observar aqui, deixa eu ver a posição certinha, sempre tomar cuidado, né? Para ver se... cabeça. Colar de ponta cabeça. Verdade. Exatamente. Colei. Ó, tá vendo? É bem facinho. Aí o que nós vamos fazer? Para fazer a junção das páginas, tem 2 opções. Eu posso fazer com a fita gorgurão ou eu posso fazer com o próprio feltro. Um retângulo de feltro de 4 por 10, eu recorto e posso fazer a junção também, que foi o que nós vamos fazer aqui, ó. Aqui eu já coloquei, tá vendo? Já colei. Uma dica, cada parte que você colar, o que você vai fazer? Você vai colar aqui, ó. Vamos já colar um aqui pro pessoal ver. Por isso que você falou, né? Tem que deixar aqueles centímetros sem cola. Depois que eu fizer a junção de todas as páginas, eu vou vir aqui para fazer a junção delas entre elas. Eu uni todas elas, coloquei os elementos, costurei, fiz a colagem, aí eu vou vir com com a minha emenda. Pode ser tanto o feltro, como pode ser a fita gorgurão. Também, sim. Qualquer outra fita que tiver em casa. Pode ser, contanto que ela seja larga. Acima de 2,5 de largura. Pra quê? Porque nós precisamos, Carol, desse espaço aqui. Para o livro abrir e fechar. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Por isso que precisa. Exatamente. Por isso que não pode ser uma fita de cetim fininha. Pode usar a fita de cetim? Pode. Sempre lembrando, Carol, também de ter o cuidado quando cortar, selar com um isqueiro. Para não desfiar, né? Verdade. Uma dica importante. E senão na mão da criança, ela vai ver o fiozinho soltando, aí vai virar de... ela vai querer tirar tudo. Exatamente. O bebê nessa fase, ele geralmente ainda não tá pegando ali, né? É mais o estímulo visual. Mas a gente não sabe se tem outra criança em casa, né? É melhor evitar. Aí aqui a gente vai ver com a cola aqui novamente. Ó, tá vendo? Eu vou deixar, no caso do feltro, nós pegamos um retângulo de 4 centímetros de largura por 10 de comprimento. Eu vou colocar 1 centímetro para dentro, vou deixar 2 centímetros e vou colocar mais um, unindo aqui as páginas. Deixa eu ver se tá certinho. É bom sempre conferir, tá, gente? E aí, quando for unir, eu vou colocar um lado branco com um lado preto com um lado branco. Vai revezando, exatamente, né? Para ter justamente esse jogo de contraste. Aí aqui, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou abrir. É legal sempre ter uma base para deixar ela bem alinhadinha, todas as páginas, porque ele vai ficar em pezinho. Então aqui nós temos uma risca, que eu consigo me basear aqui. Sim. Para a gente conseguir deixar ele em pezinho, porque se você cola torto, ele não vai ficar legal.
A risca que ela falou, gente, é a própria mesa que tem qualquer risca. Põe uma aqui, régua, mas aí põe você, uma fita. você de casa vê Exatamente. certinho. Qualquer coisa que dê para você se basear para justamente você ter esse parâmetro, né? Aí aqui novamente nós vamos passar cola. Ó. E uma outra dica, esse feltro, esse branco aqui que eu estou usando, você pode perceber que ele é diferente desse. Se você pegar a textura desse, olha, pega aqui pra ver. Do preto? Do branco. Do branco? Ele é mais grossinho. Ele é mais grossinho, ele é um feltro estruturado. Para fazer a página, então, o que é mais grosso e para fazer essa... Tem uma outra alternativa também, Carol, que nós podemos usar aqui. Aqui o que acontece? Como é bebê, eu não posso fazer a impermeabilização. Porque a impermeabilização geralmente a gente usa termolina, usa cola. Isso vai estar com o bebê. A gente não pode correr o risco do bebê pegar e colocar isso na boca. Verdade. Então, o que nós vamos fazer para deixar ele mais durinho? Ou eu vou usar um feltro mais estruturado, ou eu vou usar EVA. Verdade. Se eu não tiver o feltro estruturado, que é esse mais grossinho, mais encorpado, o que eu vou fazer? No sanduichinho, no meio, eu vou colocar um quadrado de EVA. Pode ser esse bem fininho que a gente compra em papelaria. Você vê que ele é bem fininho. Daí você tá com o EVA que é mais fininho, o feltro que é mais fininho. Isso, aí nós vamos colocar ele assim, ó. Eu tenho aqui a gente consegue. O feltro preto, vou colocar o EVA, eu vou cortar ele 1 centímetro menor, tá? Para dar meio de cada borda. Para quê? Para margem de costura. Vou colar e aí eu venho com o feltro branco e colo. Sempre lembrando que eu vou passar cola sempre no centro. As bordas, a princípio, eu vou deixar sem passar cola para a gente fazer a junção das páginas. Ótimo. Só isso. Por quê? Esse daqui, ele é sem o estruturante, sem o EVA. Porque eu usei esse feltro mais firme. E uma outra dica, se você estiver usando também esse feltro comum que a gente compra, eu te indico na parte branca dublar. Por quê? Nós temos ali outro livrinho que eu não dublei justamente de propósito, para nós vermos a diferença que dá. Ele dá uma sombra no preto, né? Exatamente. Verdade. Então, para ficar um contraste mais bonito, um acabamento mais bonito, então as peças em branco, só as peças em branco, a gente vai dublar. A gente vai cortar ele 2 vezes e vai colar. Ah, entendi. Aí sim... Daí fica branco mesmo. Isso, exatamente. Se nós prestarmos atenção naquele lá, ele dá um pouco de sombra no preto. Amei que você fez de propósito, né? Exatamente. Eu já fiz exatamente para nós conseguirmos ver a diferença que dá. Nesse caso aqui não dá, porque esse feltro ele é mais estruturado, ele é mais grossinho, então não dá. Agora, nesse feltro comum que a gente está acostumado, que não é o estruturado, ele dá essa diferença, principalmente no preto. Então, somente as peças brancas, a gente vai cortar 2 vezes o molde para colar. E depois, normalmente, a gente vem, faz a colagem, como nós fizemos aqui nas outras páginas, né? Posiciono aqui a minha nuvem, e colo. Apenas isso. Depois que eu fiz essa parte que eu juntei, tanto desse lado quanto aqui, porque eu vou precisar de 3 partes, certo? Certo. Então eu já juntei essa e agora eu vou juntar desse outro lado aqui também, para ficar a minha sanfoninha de contraste. E aí é onde nós vamos finalizar já. Você viu que ele é bem facinho, bem tranquilo de fazer. Prático. Muito. Agora, o que nós vamos fazer? Na máquina ou à mão, uma costura ao redor. Apenas isso. E aí acabou? É isso? Acabou. Simples assim. Nossa, arrasou, Tatá. Simples assim. Sempre Muito tomando legal. esses cuidados, né? Com a costura. Quando for usar o branco apenas nas figuras, na página não precisa, por quê? Uma outra dica, o EVA compra branco, que já vai ajudar a não dar sombra. Ah, verdade.
Como o feltro branco, ele dá muita sombra pela textura dele, então a gente compra o EVA branco. Tudo no preto e branco, então, Tudo pra não no ter preto erro. e branco, para não ter erro. De preferência, e quem estiver fazendo à mão a costura, o que pode estar fazendo? Por exemplo, essa página, porque na máquina a gente consegue colocar a linha de cima da cor branca e a linha da bobina preta. Então a gente consegue ter esse acabamento mais bonito, né? Porque ele fica da mesma cor do feltro. Agora, quem estiver fazendo à mão, uma dica, pode fazer, por exemplo, a parte do meio faz com o alinhavo ou o ponto cru, ou o ponto cruz, eu já estou querendo bordar já. Ou o ponto atrás, ou o caseado, que você pode usar. Em uma página você usa branco e nas outras duas você usa preto ou vice-versa. Ah, entendi. Porque fica até bonito. Dá uma padronizada, Isso, então. exatamente. Fica até bonito. Porque como o livro ele é todo em contraste, aí você pode usar uma página, você usa a linha branca, nas outras páginas você usa a preta. Ou vice-versa. Ou inverte, exatamente. Legal. Porque vai ficar sempre no mesmo padrão. É, tudo certinho, tudo exatamente. bonitinho. E aí a gente consegue ter um efeito bacana para a criança. Legal. E olha só, Tatá, tem uma pergunta aqui. Pode falar. A Beth, ela perguntou como que você fez para cortar o molde preto. Na verdade, no preto, todos, o preto tem duas dicas. Bem legal, boa pergunta. Amei. Como que ela chama? Beth. Beth, Obrigada, beijo. Beth. Amei a pergunta. Você pode fazer de duas formas. Você pode recortar o molde, vir com durex, com a fita transparente, colocar direto no feltro e recortar. É uma dica. E essa dica também é muito legal quando você usa moldes pequenos. Que os moldes pequenininhos no feltro é muito difícil, às vezes, de você conseguir recortar. Então, o que você faz? Você recorta o molde no papel que você imprimiu, passa um durex em cima, cola no feltro que você vai usar, no caso aqui o preto, que é mais difícil, né? É difícil, então? Aparecer, preto? para riscar. Entendi, por É conta isso que ela do perguntou. risco. Olha, eu vou riscar, ó, tá vendo? Olha a diferença, ó, quer ver? Deixa a caneta pegar aqui. Deixa eu pegar outra aqui. E ao vivo, gente, acontece, caneta. As A outra canetas, também não é porque é aquela fantasminha e a temperatura que não deixa. O ar aqui tá bem geladinho. O ar tá bem geladinho. Mas com a caneta fantasminha, a gente, ó, aí. Entendi. Ó, agora sim, ó, que essa aqui é preta. Tá vendo? Você consegue visualizar o risco. Então, por isso a dúvida dela. Agora exatamente. Agora, com a caneta, mesmo que eu venha com uma caneta vermelha, mesmo sendo fantasminha, fica muito ruim para cortar a visibilidade. Então, uma dica, além dessa do papel, né, de você cortar, fita, né? vir com a fita e já cortar direto no feltro, colada com o durex, é também você usar, tem um lápis que ele é próprio para costura, um lápis branco, ou o giz branco. Tem também a caneta, também fantasminha, com a tinta branca. Então, olha, são algumas alternativas. Várias dicas, então, aqui da Tatá. Algumas alternativas que dá pra gente trabalhar no feltro escuro, porque realmente é mais difícil mesmo de você fazer o recorte da peça no feltro escuro. Então, temos essas dicas. Ou você usa o durex, ou você usa a caneta com a carga branca, que tem, hoje é muito fácil de encontrar, ou você usa o lápis, né, de alfaiataria, ou o giz de alfaiataria também, que também é super fácil hoje em dia de encontrar. No caso de armarinhos, você encontra super fácil. Olha, legal. Então, dica dada aí pra Tatá. E Tatá, quais outras peças? Você trouxe mais peças ali também pra gente? Eu achei lindíssimo aquela que tem o... Tem qual? Aquela primeira ali do cantinho esquerdo? Aqui? Isso. Aquele ali é um livro que eu trouxe uma técnica da papelaria pro feltro. É o livro Pop-Up, que inclusive nós temos o curso. Ele abre. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar. Gente, para mostrar para vocês. Essa é uma técnica de papelaria, que quando livro. você tira aqui, isso, fecha ele. Isso, Olha conta só. a história do nascimento de Jesus. E aí aqui são as referências bíblicas. bíblicas, exatamente. Muito legal. E aí você vai abrindo. E aqui, ó,
Aí ele vai ficar assim, ó, em pezinho. Ó, tá vendo? Formou a cama de José. Que aqui vai contar a história. Sonho de São José. Isso. E aí cada página aqui é Belém, né? Vai passando as páginas e tá vendo que ele vai formando um cenário. Isso é em feltro? É em feltro. Tudo em feltro. Tudo em feltro. Exatamente. Aqui são os dedoches, né? Todos os personagens. E aí vai formando, né? Aqui o campo, né? Onde os pastores receberam a mensagem de Jesus. E aqui ele acende. Até acende. Ele acende, exatamente. Que legal, tudo em feltro, gente. Tudo em feltro, que lindo exatamente. o seu trabalho, Tatá. Obrigada. Esse nós temos o curso dele. Ah, tem legal. Curso no canal. Muito e aí legal. tem outros, porque a intenção dos brinquedos, no caso do ateliê, é trazer a mensagem da palavra de Deus. Então, todos os brinquedos do ateliê, hoje, eles são desenvolvidos de uma forma que ajuda a desenvolver as habilidades da criança, mas sempre trazendo uma mensagem bíblica. Que lindo isso! Para que os pais tenham esse momento, né, de ensino da palavra de Deus com as crianças e já ajuda a desenvolver as habilidades da criança também. E tudo isso, quem tiver dúvida, pode entrar em contato com vou você, ter o maior te mandar prazer. mensagem. Pode sim, Carol. Que ótimo. Prazer te conhecer, amei. Obrigada pelo trabalho. Obrigada, Carol. Muito lindo. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, Carol. Que lindo, gente. Olha que legal. É muito bonito que ela disse, né? Que ela traz o artesanato também, mas também toda essa questão da fé que é muito importante na vida dos pequeninos, das nossas crianças.